No tempo de Noé, as pessoas viviam realmente 800 anos? Isso procede? Professor, a gente vê nos relatos bíblicos, no começo da Bíblia ali, as histórias que conta, desde Adão até os dias de Noé, que os seres humanos viviam 800, 900 anos. Isso aqui não fica assim, parecendo meio história da carochinha, não, professor? Porque hoje é impossível uma pessoa viver mais de 120 anos, 130 anos. Como é que homens, seres humanos viviam 700, 800 anos, professor? O que é isso? Isso não descredibiliza o texto bíblico, não, meu amigo? E por que depois de Noé, a própria Bíblia diz que o homem viveria apenas 120 anos? Veja bem, queridos amigos, realmente o Gênesis, ele é um relato histórico, ele não é um relato fictício ou simbólico como muitos pensam. Você quer ver uma coisa? Se você acreditar que os anos que essas pessoas viveram antes de o pecado ter nos corrompido totalmente a nossa raça, se você acreditar que este livro é simbólico, você não pode harmonizar corretamente cristianismo e lógica. Por quê? Se o Gênesis é simbólico, que base você tem para me dizer que o pecado no capítulo 3 não é simbólico também? E se o pecado for algo simbólico, como é que você vai provar que há a necessidade de um Salvador? Então é seríssima essa questão. Na Bíblia não há lugar para o macroevolucionismo e nem para o evolucionismo teísta, que crê que Deus criou as formas primitivas de vida e depois permitiu-as que evoluíssem. Não há margem na Bíblia para isso, né? Então, ou você acredita no relato histórico do Gênesis ou não acredita. Então, no capítulo 5, quando fala, por exemplo, da idade das pessoas, olha aqui no capítulo verso 15, aos 65 Maalaleel gerou Jared. Depois que gerou Jared, Maalaleel viveu 830 anos e gerou filhos e filhas. Viveu ao todo 895 anos. Você vê no verso 27 que Matusalém viveu 969 anos. Então eles tinham essa longevidade porque o pecado não havia corrompido totalmente a estrutura genética do ser humano, nem tirado a sua vitalidade. E um ancestral deles, que não era tão antigo na época deles, que era Adão, possibilitou, obviamente, que geneticamente eles tivessem ainda alguma influência da vitalidade que Adão recebia, do contato com o Criador e do contato com a árvore da vida. Jesus, se você ler, amigo, ali Mateus capítulo 19 e Mateus capítulo 5, você vai perceber que Cristo acreditava ser o Gênesis literal. Mateus 19, por exemplo, ali versos 8 a 10. Então, se Cristo acreditava no Gênesis literal, nós também devemos acreditar. Cristo é o melhor intérprete do Gênesis. E se ele acreditava na literalidade, nós devemos acreditar, por mais que a chamada ciência moderna queira dizer ao contrário. Na verdade, infelizmente, muito de pseudo, falsa ciência, né? Porque nas universidades não fazem muita questão de ensinar aos alunos que os grandes pais da ciência conseguiam fazer ciência e estudar a Bíblia ao mesmo tempo, né? Isso não se conta para os alunos. Então é uma pseudociência, né? Porque a verdadeira ciência não esconde fatos. Apresenta todos os fatos para que cada um julgue por si mesmo e analise, né, a veracidade ou não de uma teoria, né?